Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar a vida do pastor Eduardo diante da Tua presença. Senhor, eu sei que a palavra que vai ser ministrada nessa noite já foi rema na vida dele. Eu sei que o Senhor já ministrou, Pai, os exemplos, as situações. Eu sei que o Senhor trouxe nessa noite as pessoas que estão carentes de ouvir a Tua palavra nessa noite. Então, Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa usar ele com toda a autoridade, com todo o poder, que a graça do Teu Espírito seja derramada sobre a vida dele agora. Que esse altar, Pai, possa fomegar da Tua presença, que ele possa se sentir livre, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nessa noite possa ser traduzidas através da vida e das palavras do pastor Eduardo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu não sei se eu vou conseguir falar aquilo que o Espírito do Senhor produziu no meu coração. Eu não quero te impressionar, querido. Eu tenho pedido algo para Deus nesses dias. Eu tenho falado para Ele: Senhor, me possua. Senhor, eu sou tua noiva, me possua. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero só ter prazer contigo, eu quero ter intimidade. Eu quero me relacionar com o Senhor. Me possua, Espírito Santo. Possua cada um que está neste lugar, Santo Espírito. Eu te louvo, Pai, nesta noite, por causa da Tua presença. Possua-nos, Espírito Santo. Amém. Queridos, muito bom estar na presença do Senhor, amém? Você está feliz nessa noite? Você está feliz de verdade? Glória a Deus. Eu fico impressionado como as pessoas têm disposição para realizar os seus desejos. Um ser humano é capaz de ficar 12 horas em pé numa fila para pagar por um ingresso que normalmente não é barato, para ver uma pessoa que ele idolatra, porque ele construiu nele valor, porque ele construiu naquela pessoa algo que ele queria ser. E muitas vezes nós jovens, cheios de vigor, saímos da nossa casa, nos assentamos num templo tão gostoso como esse, e nos cansamos em poucos minutos de estar em pé, para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais um, Senhor. Este é o clamor da minha alma nesses dias.
Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu só vou ler esse versículo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem está disposto a servir a Deus com toda a sua força nessa noite, levanta a mão. Aleluia. Queridos, é um presente de Deus podermos estar na casa dele. Valorize isso. Valorize estar neste lugar tão especial. Assim diz a palavra: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, que o Senhor possa produzir na minha mente, ó Deus, aquilo que o Senhor produziu no meu espírito, que eu possa falar acerca desta mensagem que o Senhor trouxe ao meu interior, da maneira que o Senhor quer. Eu te louvo por cada coração que está aqui, em nome de Jesus. Amém? É interessante quando se olha para Paulo, um homem tão notável, um homem que é admirado por todos os teólogos da atualidade, e certamente por teólogos que passaram por essa terra. É difícil compreender o funcionamento da mente de Paulo. Embora haja esforço, na maioria das vezes a gente não consegue compreendê-lo, porque a profundidade que o Espírito de Deus conduziu o Espírito de Paulo é algo que as palavras muitas vezes não podem descrever. Nessa noite Deus produziu uma palavra ao meu coração que certamente vai alcançar você. Eu quero vos falar nesta noite a respeito de algo que tem certamente trazido grande dificuldade, grande resistência na vida de cada um de nós jovens do Senhor, para que venhamos a servi-lo. Amém? Eu quero vos falar sobre o sacrifício do corpo. Diga comigo: o sacrifício do corpo. Paulo escreveu essa carta direcionada aos romanos. Quando Paulo escreve Romanos, ele escreve para tentar trazer luz através desta carta ao entendimento daquele povo acerca da lei e da graça. Paulo queria trazer clareza sobre esse assunto tão complexo ao entendimento dos homens. Paulo então escreve essa carta com o intuito de conduzir ao povo de Roma ao entendimento claro a respeito daquilo que Jesus Cristo trouxe ao seu coração. A intenção de Paulo não é falar sobre graça, não é falar sobre lei, teoricamente apenas. Paulo usa a sua experiência de vida para demonstrar, através da sua história, aquilo que se descreve na graça vivida por um homem e na lei estabelecida de Deus para que um homem possa viver. Falar sobre sacrifício é algo que talvez você entenderia com muita facilidade. Mas eu quero aqui lembrar os amados irmãos que a Bíblia é o norte em que eu e você temos para viver aqui na terra. A Bíblia nos escreve através do livro de Levíticos,
do capítulo 1 ao capítulo 5, ela nos mostra 5 tipos de sacrifício. Deus estabelece na vida do seu povo, o povo de Israel. Certamente quando Deus percebeu que aquele povo aumentava numericamente, Ele entendeu que seria impossível aquele povo viver de maneira não regimentada. Então Deus estabelece as leis através do livro de Levíticos. As leis, elas nasceram com um propósito específico. Deus queria trazer ordem ao seu povo. Deus queria que o seu povo andasse pelo seu caminho. E Deus queria que ele andasse em cima das leis que ele estabeleceu. Moisés então escreve no livro de Levíticos sobre 5 tipos de sacrifícios e ofertas. E eu quero lembrar os irmãos a respeito desses 5 tipos de sacrifício. O primeiro tipo de sacrifício chama-se holocausto. Fala comigo, holocausto. Holocausto era um sacrifício em que um homem que realizava um pecado específico, ele deveria sacrificar um boi. Ele deveria sacrificar um boi, um cordeiro ou uma ave do sexo masculino. A intenção ou o propósito desse sacrifício era estabelecer a devoção deste homem ao seu Deus. O propósito desse sacrifício não era simplesmente cometer um ato sobre aquele animal. O propósito era estabelecer novamente o compromisso que este homem tinha outrora com Deus. Talvez por dias presentes esse ato de sacrificar um animal pode nos parecer algo muito complexo de se entender. Mas o povo de Deus naquela época usava desse mecanismo para reativar uma aliança corrompida para com seu Deus. Este sacrifício não era um sacrifício obrigatório. Esse sacrifício era um sacrifício voluntário a Deus. O segundo tipo de sacrifício, estabelecido pelas leis levíticas, era a oferta de manjares. A oferta de manjares era uma oferta de flor de farinha de oliva, como também de incenso e de bolos. A intenção dessa oferta era reconhecer a bondade de Deus. Não era simplesmente um ato mecânico, era um ato em que o homem estava se posicionando diante do Senhor para reconhecer a sua bondade e a sua misericórdia. Quem está entendendo, diga amém. O terceiro tipo de oferta, que era utilizada pelo povo de Deus, que foi estabelecido pelos levíticos, era a oferta pacífica. Diga comigo, oferta pacífica. Essa oferta, o homem pegava qualquer tipo de animal que não tivesse defeito. O propósito dessa oferta era estabelecer o retorno da comunhão com Deus. O homem certamente que na sua caminhada, por algum motivo, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele não, naquela época, ele não se prostrava para falar com Deus. Ele estabelecia uma oferta pacífica, onde o Senhor, através deste sacrifício, o recebia novamente. O quarto tipo de sacrifício chama-se oferta pelo pecado. Um homem que pecou,
o homem que falhou diante do seu Senhor. Se esse homem pecasse, ele deveria separar um novilho, no caso de sumo sacerdote ou da congregação. Deus é um Deus tão detalhista que Deus não recebia de qualquer um a oferta que ele quisesse. Cada um diante do Senhor, dependendo da sua categoria, dependendo da função que ele exercia diante da congregação, se ele era sumo sacerdote, se ele era sacerdote, se ele era parte do povo, ele deveria estabelecer uma oferta específica a Deus. No caso de príncipe, ele deveria sacrificar um bode. No caso do povo, deveria sacrificar uma cabra. No caso dos pobres, deveria sacrificar um pombinho. Essa expiação, diferente das demais, ela era obrigatória. Quando um homem pecava, ele deveria se sacrificar. Ele deveria estabelecer novamente o seu altar através do sacrifício ao seu Senhor. O quinto tipo de sacrifício é oferta pela culpa. Todas as vezes que um homem falhava ou pecava contra o seu próximo, para ele ter a sua consciência renovada, ele deveria sacrificar um carneiro ou um cordeiro pela culpa. E não somente isso, ele deveria pagar o prejuízo do seu próximo com o dinheiro vivo. É interessante voltar ao passado para relembrar que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que estabelece regras para que haja funcionamento adequado, direcionamento para o povo, para que o povo viva em harmonia. E o objetivo do Senhor, o objetivo do próprio Deus, quando Ele estabeleceu as leis levíticas, não foi simplesmente guiar o povo dentro da sua vontade. A proposta do Senhor era que aquele povo vivesse bem. Por isso o Senhor estabeleceu as leis levíticas. Vamos retornar agora para a carta de Romanos. Por muitas vezes eu li e reli esse versículo. Por muitas vezes eu tentei compreender o que Paulo queria dizer a respeito desse versículo. E eu não conseguia compreensão. Quando Paulo escreve: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está querendo dizer para você que está me ouvindo e para mim, que o que Deus quer de nós, não é como antes, não é como outrora. Deus não quer reativar a minha aliança e a sua aliança quando nós falharmos através de sacrifícios. Deus não quer mais nos cobrar sacrifício de animais. Deus não quer mais receber manjares de mim e de você. Deus não quer mais ver um animal estabelecido no altar para contrabalancear o seu erro e o meu erro. O que Paulo está falando é que a partir de agora a proposta de Deus para mim e para você, ela não mudou. Mas ele traz clareza a respeito desse versículo, dizendo: amado irmão, Deus agora, diferente de antes, quando ele cobrava animais para que fossem estabelecidos, para que a sua aliança fosse reativada, Deus está cobrando a sua vida como sacrifício vivo na presença dele, para que ele possa estar ativo no teu coração. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que apresentei o vosso corpo por sacrifício. Paulo entende que esse assunto é tão importante, que sendo o grande apóstolo Paulo, reconhecido, intitulado por homens, ele poderia falar na unção do seu nome. Mas Paulo faz diferente, ele entende que esse assunto é um assunto de peso. Então ele fala: irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus. A palavra misericórdia, ela quer dizer no hebraico, esed, que quer dizer a prática do bem. Em outras traduções a gente encontra a prática do amor. Paulo está falando: irmão, eu estou rogando a você, não no meu nome, mas pelo amor de Deus, para que você apresente o seu corpo por sacrifício vivo. Eu pergunto para você, não precisa me responder, mas reflita: sacrifício é algo fácil ou difícil? Paulo não está te pedindo algo na direção de Deus, que você e eu podemos fazer facilmente. Paulo está convocando a igreja do Senhor, para que a igreja se sacrifique. Paulo está convocando os jovens do Senhor, para que os jovens do Senhor entreguem o seu corpo como sacrifício. Para que você compreenda melhor, sacrifício é a doação de algo valioso em troca de algo mais valioso ainda. O que Paulo está querendo dizer é que ele está convidando a igreja do Senhor a se sacrificar, mas dessa vez não é um sacrifício de animais, dessa vez não é um sacrifício de um bolo, dessa vez não é uma oferta colocada no altar. Dessa vez Paulo está te convocando e me convocando para sacrificar o seu corpo e o meu corpo a Deus. Eu quero lhe perguntar nessa noite: o que você tem feito do seu corpo? Eu quero perguntar para você de forma atrevida: o que é que você tem feito com o corpo que Deus estabeleceu, que Deus te deu? O que é que você tem feito com este patrimônio que não é seu, mas que é do Senhor? Interessante que Paulo, ele não nos convoca apenas para sacrificar este corpo, mas ele estabelece 3 níveis de sacrifícios, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Paulo convoca a mim e a você para estabelecer sobre o nosso corpo um sacrifício chamado de sacrifício vivo. Primeiro entenda, o mesmo Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele traz algo ao meu coração e ao teu coração que talvez vai nos chocar. Ele fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que este Espírito habita em vós? O propósito de Deus não foi te dar esse corpo bonitinho para que você fizesse o que você quer. O propósito dele é morar em você. O propósito dele é estabelecer você como casa. Essa grande estrutura, embora seja bonita e aconchegante, a Bíblia diz que ele não habitará em templo feito por mãos humanas. Ele habita em nós. Ele não habita neste lugar, mas nós que estamos aqui estamos cheios da presença dele. Sacrifício vivo. O propósito
deste sacrifício é sacrificar a si mesmo. Pastor, como é que eu faço esse negócio? Diferente do passado, quando o homem falhava diante do Senhor, onde um animal era estabelecido para cumprimento daquele específico sacrifício. O que Deus espera de mim e de você nessa noite é que você entenda através do Espírito Santo que Ele não espera mais um animal para reativar a sua aliança com Ele. Deus espera que você ofereça você mesmo como sacrifício a Ele nessa noite. Deus espera que você ofereça você que está me olhando como sacrifício vivo a Ele. Você sabe o que é um sacrifício vivo? No passado nós temos os exemplos dos apóstolos que se sacrificaram, que morreram pela causa do Evangelho. Homens notáveis que se entregaram a favor de uma causa nobre, a causa do reino. Esses homens se tornaram verdadeiros mártires. Homens notáveis, homens que se entregaram para a glória do seu Senhor. O que Paulo está falando é o que o Senhor espera de você e de mim nessa noite. Não é que nós venhamos a morrer pela causa do reino, mas é que nós venhamos a morrer para nós mesmos, de tal forma que o Espírito Santo de Deus assuma o controle completo sobre a sua vida e sobre a minha vida. O que Paulo está querendo dizer é que o controle que você diz que tem, ele deve ser passado hoje para o Espírito Santo. Ele está dizendo que você não é quem vai guiar mais a sua vida. Ele está dizendo que a partir de agora, quem vai guiar a sua vida é o próprio Deus. O segundo ponto que me chama a atenção, dentro da manifestação de sacrifício vivo, é que a partir do momento que eu decido me entregar como um sacrifício vivo, eu não posso tomar as decisões que eu acho certo tomar. As coisas começarão a mudar. Eu não vou mais nos lugares que eu gosto de ir. Eu passarei a lugares que Ele quer que eu vá. Há lugares que Ele pode ir. Nós sabemos que muitas vezes nós levantamos as nossas mãos na casa do Senhor e falamos: reina sobre mim, Senhor, reina sobre a minha vida. Nós falamos dentro da casa do Senhor que Tu és o meu dono. Nós falamos dentro da casa do Senhor que Ele tem o controle absoluto sobre nós. Mas nós não consultamos a Deus. Nós não pedimos direção a Deus. Eu vou aonde eu quero ir, na hora que eu quero ir, ponto final. Não interessa se Ele pode entrar. Eu sou dono do meu próprio nariz, e eu faço o que eu quero fazer. O que Paulo está nos alertando é a partir do momento que você se entrega como sacrifício vivo. Não é você mais que vai dar as cartas, não é você mais que estará na direção. A partir do momento que você se entrega como sacrifício vivo, quem vai dirigir a sua vida é o Senhor que habita em ti através do Espírito Santo. Você não terá mais a direção da sua vida, Ele irá dirigir você. Se uma boate é um lugar que você tanto gosta de ir, se o Espírito Santo não pode estar lá, a partir de agora você não pode ir. Se a sua vida for entregue nesta noite como sacrifício vivo, antes de tomar qualquer decisão, você deverá consultar Deus
e perguntar ao Senhor qual é a sua opinião. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual caminho eu devo trilhar? Senhor, eu devo ir a esta festa ou eu não devo ir? Querido, quem entrega a sua vida para Deus, não vive mais conforme a sua vontade, mas vive conforme a vontade do seu Senhor. Outro ponto que me chama a atenção: quando eu entrego a minha vida como sacrifício vivo, eu não falo mais aquilo que eu gosto de falar. Há jovens que falam em todos os lugares que é servo do Senhor. Há pessoas que se gabam dizendo que o Espírito Santo é o seu dono. Há pessoas que gostam de andar com Bíblia na mão e dizer que é cristão. Mas não pode entrar numa roda que você começa a perceber a multiplicação de palavras em que o Espírito Santo nunca falaria. Ele está em você. A sua vida é do Senhor. Um homem que entrega a sua vida, uma mulher que entrega a sua vida como sacrifício vivo, ele não fala o que quer falar. Ele fala aquilo que o Espírito de Deus lhe permite falar. Ele não anda onde ele quer andar. Ele anda nos caminhos que o Espírito Santo de Deus lhe dirige a andar. Ele não veste as roupas que quer vestir. Ele consulta a Deus, ela consulta a Deus para saber se as roupas que ela queria vestir, que ele queria vestir, se é da vontade do Senhor vestir. Nós estamos vivendo um tempo, não se escandalize com seu pastor, mas que às vezes nós passamos na porta de igreja, nós passamos na porta de boate, e nós não sabemos mais aonde estamos. O tipo de vestimenta, o tipo de comportamento em comum, são tão semelhantes que nós não conseguimos mais definir se nós estamos na casa do Senhor ou se nós estamos em qualquer lugar. Se eu me entrego como sacrifício vivo, eu não visto a roupa que eu quero vestir. Não importa que se eu esteja na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor. Não adianta você estar também na casa do Senhor bem trajado. Mas quando você está fora da casa do Senhor, quando você vai viajar com a sua família, você utiliza roupas que desagradam o Espírito Santo. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou literalmente compreendendo aonde o Senhor quer chegar. Isso é muito por fora. Se eu quero que o Espírito de Deus, que habita dentro de mim, dirija a minha vida, a partir de agora eu devo fazer coisas que Ele quer que eu faça. Eu não devo fazer aquilo que eu tenho vontade, eu não devo simplesmente viver como eu quero viver. Eu preciso consultar o Espírito Santo de Deus para tentar entender a sua vontade e executá-la. O segundo tipo de sacrifício chama-se sacrifício santo. A Bíblia nos orienta a buscar santidade. Ela nos diz: sede santos porque eu sou santo.
Não adianta eu falar para o Senhor que o meu corpo é templo do seu Espírito, se Ele não exerce decisões sobre os alimentos que eu recebo diariamente. Hoje eu abri um site na internet. Quando eu abri o YouTube para ver o vídeo do acampamento, naqueles vídeos cadastrados, tinha um vídeo pornográfico. E eu pergunto aos jovens desta igreja: quantos têm feito a decisão, por não absorver todo e qualquer tipo de lixo que a internet tem despejado sobre os seus olhos? Pastor, essa falha não me pega não. Pastor, fica tranquilo que eu estou vigilante. Se você quer oferecer o seu corpo como sacrifício santo a Deus, você precisa vigiar 24 horas por dia. Eu estava observando esses dias algum dos motivos pelo qual o Ministério do Trabalho estava recebendo um motivo de justa causa. O motivo que mais tem crescido nos últimos anos chama-se funcionários que no horário de trabalho estão acessando vídeo pornográfico no trabalho. Nós precisamos cuidar da nossa santidade. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós olhamos. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Nós precisamos tomar decisões certas nas horas certas. Muitos jovens dentro da casa do Senhor acreditam que a prática sexual que Deus estabeleceu com a sua bênção para após o casamento é muito careta. Jovens que estão dentro da casa do Senhor, jovens que estão buscando a presença de Deus, jovens que passam 2, 3 dias na semana dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, que não pensam 2 vezes antes de se prostituir com a sua namorada, jovens que só pensam em alimentar a sua carne, mas não gastam um só minuto alimentando o Espírito de Deus que habita em nós. Eu falei esses dias num culto que nós tivemos com a liderança dos jovens, que as estatísticas são assustadoras. Nós temos aproximadamente 28% dos nossos jovens evangélicos dentro da casa do Senhor que possuem relação sexual ativa. Nós estamos falando que jovens que estão sentados nos bancos das igrejas, recebendo a palavra de Deus, recebendo o Espírito Santo, recebendo a Shekinah de Deus, que estão decidindo, optando. Jovens que estão optando em fazer as suas próprias escolhas. Jovens que estão ferindo o Espírito de Deus, se preocupando apenas com hoje, se preocupando apenas com agora.
Diga para quem está do seu lado: eu não vou permitir que o meu corpo seja ferramenta para o diabo. Esses dias eu estava ouvindo alguns jovens falarem sobre diversos assuntos fora da igreja. Os nossos jovens cristãos hoje possuem o mesmo conhecimento, na maioria das vezes, a respeito do mundo, do que os jovens do mundo. Jovens cristãos que não podem se ajuntar com outros jovens cristãos, que você começa a ver palavrão voando para cá, palavrão voando para lá. Você não consegue absorver algo de Deus. Jovens que se dizem crentes, jovens que estão às vezes 10 anos na casa do Senhor, 20 anos na casa do Senhor, 15 anos na casa do Senhor, mas estão decidindo todos os dias fazer aquilo que não agrada o Espírito Santo. Se eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício santo, eu preciso buscar a santidade. Irmão, vigia seus olhos. Irmãzinha abençoada, vigia os seus olhos. Vigia os seus ouvidos, meu irmão. Cuidado com os lugares que você tem andado. Cuidado com as amizades que você tem escolhido. Nós precisamos buscar a santidade de Deus, amém, igreja? Último ponto. Sacrifício agradável a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Pastor, o que é sacrifício agradável a Deus? A Bíblia diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são coração quebrantado e contrito, a qual Deus não desprezará. Você sabe o que significa um coração quebrantado e contrito? Coração quebrantado e contrito é um coração enfraquecido às suas próprias paixões. Um jovem que se encontra com o coração quebrantado e contrito é um jovem que decidiu se alimentar de Deus. É um jovem que decidiu se alimentar das coisas espirituais. O seu coração não consegue mais escolher o que ele deve ver na televisão. O seu coração não consegue mais escolher os lugares que ele deve ir. O seu coração não consegue mais escolher os ambientes que ele vai, as festas que ele vai. Esse jovem não consegue mais escolher as roupas que ele usa. Esse jovem não consegue mais escolher os tipos de amizade que ele quer ter. Este jovem está totalmente enfraquecido, porque o Espírito Santo está assumindo o controle da sua vida.
Um jovem que se encontra com o coração quebrantado e contrito, ele começa a falar como Paulo: eu estou sentindo que o Espírito Santo está me levando para lugares altos, de tal forma que não eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós queremos nos oferecer como sacrifício vivo, se nós queremos nos oferecer como sacrifício santo, se nós queremos nos oferecer como sacrifício agradável a Deus, nós precisamos nos posicionar. Quando um servo do Senhor, quando ele decide se sacrificar, ele não se sacrifica por qualquer coisa. Eu não estou convidando você que está me ouvindo a se sacrificar por qualquer coisa. A palavra sacrifício, eu repito, ela quer dizer doação de algo valioso por algo mais valioso ainda. A partir do momento que você sacrificar o seu corpo, através de uma vida santa, através de uma vida pura, através de uma vida limpa, a partir do momento que você decidir sacrificar a sua vida, você sabe o que é que você vai experimentar? Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, levanta a sua mão. Eu tenho ouvido nesses dias jovens dizer que querem ser felizes. Eu tenho ouvido nesses dias jovens falarem que querem ter uma vida organizada. Eu tenho ouvido nesses dias jovens que querem ter sucesso profissional. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem a respeito de coisas que querem ter, que querem possuir. Nessa noite eu quero te ensinar um segredo. Se você que está me escutando entregar sua vida como sacrifício vivo, se você que está me ouvindo entregar sua vida nessa noite como sacrifício santo, se você que está olhando para mim, talvez não compreendendo o que eu estou falando, porque não quer compreender, entregar sua vida como sacrifício agradável a Deus, vai começar a acontecer aquilo que você quer que aconteça há muito tempo. Deus vai começar a liberar do trono dele. Não é simplesmente qualquer coisa, mas é a vontade perfeita dele. Deus vai começar a cumprir em você sonhos que há muitos anos ele queria ter cumprido e que você não tem permitido. Deus vai começar a cumprir de você coisas extraordinárias. A única coisa que você, jovem, deve fazer nessa noite é se entregar como sacrifício diante do Senhor. Pastor, então quer dizer que esse corpo não é meu? Meu irmão, as decisões para que Deus cumpra o objetivo dele em nós devem ser tomadas por mim e por você. Deus criou esse corpo para que ele seja templo do seu Espírito. Quantos de nós somos considerados por Deus templos não habitáveis, templos vazios? Quantos de nós temos expulsado a glória de Deus que estava outrora sobre o nosso interior, porque decidimos pecar e não buscar a santidade do Senhor? Quantos de nós temos decidido diariamente, constantemente, buscar coisas que não nos levam a Deus? Irmãos, eu decidi, eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você viva a boa, agradável e perfeita vontade dEle. O propósito de Deus é que você viva a sua excelente vontade. Mas para que isso aconteça, você que está me ouvindo precisa tomar decisão.
quando eu olho para Paulo, eu não consigo olhar para Paulo e não ver na frente de Paulo uma palavra chamada sacrifício. Eu não consigo olhar para Paulo e não ver que Paulo todos os dias tinha que tomar decisões que eram contra a sua própria vontade. E eu não vim aqui mentir para você. Eu vim lhe falar a verdade, a palavra de Deus que é a verdade. Para você entregar o seu corpo como sacrifício, você terá que diariamente tomar decisões que vão desagradar você. Decisões que você que está me ouvindo não queria tomar. Decisões que você está me ouvindo relutará para tomar. Quando eu olho para Paulo e vejo o que o Senhor construiu na vida deste homem, eu consigo começar a pensar naquilo que Deus quer fazer com a nossa geração, naquilo que Deus quer fazer comigo e com você, naquilo que nós temos impedido o Senhor de fazer em nós, por causa das nossas próprias escolhas, ou seja, das nossas escolhas erradas. Ah, meu querido irmão, se você entendesse o que o Espírito Santo quer lhe falar nessa noite, Ele te quer totalmente, Ele não te quer parcialmente, Ele te quer totalmente, Ele quer o seu corpo, Ele quer estar na frente das suas vontades, Ele quer estar na frente dos teus desejos, Ele quer estar na frente das suas escolhas. Feche os seus olhos. Espírito Santo, embora eu me esforce, eu sei que há jovens neste lugar que têm lutado, há jovens nesta igreja que têm guerreado contra si mesmo. Nesta noite, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor venha trazer, ó Deus, a tua unção, o teu mover, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós queremos receber a nossa recompensa, nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, Senhor, ser com este jovem, Senhor, que não tem conseguido vencer, ser com este jovem que não tem conseguido, Senhor, assumir a rédea da sua vida, ser com este jovem, Pai, que planejou sair da igreja nesta noite e cometer tantas coisas erradas. Espírito Santo, confronta este coração. Espírito Santo, confronta esta vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu não estou falando no meu próprio nome, nem no nome de Paulo, eu estou falando em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, visita cada jovem que está neste lugar. Espírito Santo, eu peço renovação espiritual. Espírito Santo, sopra sobre este lugar. Fica com seus olhos fechados. Irmãos, continua com os olhos fechados. Eu vou ser muito breve. Eu não vou te chamar 2 vezes. Você que está com a vida contrário àquilo que eu falei nessa noite, eu queria te chamar aqui na frente. Eu vou orar por você. Eu creio que Deus mandou eu falar para alguém
é um tempo novo para a nossa geração. O que você fez até hoje antes do culto não interessa. O que você cometeu de errado até agora não interessa. O que interessa é que a palavra de Deus foi semeada no teu coração, e que o Espírito Santo quer morar em você, e Ele quer permanecer dentro de você, Ele não quer nunca mais sair. Você que quer se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vem aqui. Eu quero orar por você. Pastor, mas todo mundo que me conhece acha que eu sou santo. Ah, meu irmão, não preocupa com o que as pessoas pensam, não. Quem é importante e pensa ao seu respeito, conhece a sua intimidade. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está neste lugar. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está neste lugar. Pai, antes de orar pelos meus irmãos, quero pedir ao Senhor, há quantos jovens neste lugar que o Senhor me mostrou nessa tarde, jovens, ó Deus, que estão com a vida atrapalhada, jovens que estão vivendo no engano, jovens, ó Deus, que são verdadeiros sepulcros caiados. O Senhor quer refazer aliança com estes jovens, por isso, Espírito Santo, não permita que eles não se posicionem. Espírito de Deus, toca no coração destes jovens, ó Pai, daquele que tem vivido uma vida de aparência, daquele que tem vivido uma vida, Senhor, que tem desagradado ao Senhor. Tu és o Deus que contempla a intimidade do homem, Tu conheces, ó Deus, tudo o que tem se passado no interior do homem. Por isso, meu Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, dê coragem, Senhor, dê atrevimento, meu Pai, tira o orgulho, meu Senhor, porque nós queremos aqui na frente, porque nós vamos declarar libertação, e eu creio que a partir de hoje, ó Deus, a boa, agradável e perfeita vontade do Altíssimo irá se cumprir na vida dele e dela, em nome de Jesus. Você que está aí atrás, levanta a sua mão para cá. Glória a Deus. Pai, coloca os teus filhos na tua presença. Tu és o nosso Senhor, Tu está nesse lugar. E eu quero nesta noite abençoar os teus filhos, que se depositam como oferta diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa recebê-los, ó Pai, como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a história deles nunca mais seja a mesma. Que a Tua palavra que não volta vazia possa construir morada neles. Pai, eu quero orar ao Senhor como Teu filho e pedir ao Senhor, libera sobre eles agora o conhecer da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus a mão do Senhor estendida sobre a vida deles, e a renovação do Santo Espírito acontecendo sobre eles, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, queridos. A vida de sacrifício não é uma vida de uma única decisão. A vida de sacrifício é uma vida de decisões diárias.
Se nós queremos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável a Deus, nós precisamos aprender a decidir diariamente pela presença de Deus, a entregar as nossas próprias vontades, para que a vontade do Altíssimo se cumpra em nós. Amém, queridos? Tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.